A Polícia Federal vai investigar possíveis irregularidades na reforma da casa do presidente Michel Temer em São Paulo. Ministro promete que o governo vai usar todo o poder de polícia para garantir o desconto no preço do óleo diesel. A discussão agora é o que fazer com o preço da gasolina. O brasileiro já pagou R$1 trilhão em impostos esse ano. Mais de 30 ônibus foram incendiados em cidades de Minas Gerais em apenas 24 horas. Morreu jovem atacado por um tubarão em Pernambuco. E para os fãs dos dinossauros, a exposição do momento fica em Paris, na França. São alguns destaques do Jornal das 18 horas, que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Segurança Institucional, Sérgio Ettigoin, prometeu hoje que o governo vai usar todo o seu poder de polícia para garantir que os caminhoneiros encontrem óleo diesel com o preço combinado na semana passada. Houve muitas denúncias de que alguns postos não estão cumprindo o acordo, apesar de receber combustível mais barato. Mas existe um outro problema que começou a ser discutido hoje em várias reuniões em Brasília. Outros combustíveis podem ser uma ameaça ao governo. O governo tenta agora impedir que novos aumentos nos preços da gasolina e do gás virem uma crise incontrolável. Nesta segunda-feira, um grupo de representantes do Ministério de Minas e Energia, com técnicos do Ministério da Fazenda e da Agência Nacional de Petróleo, voltou a discutir alternativas para acabar com os reajustes diários nos preços da gasolina, sem interferir de forma direta na política de preços de combustíveis da Petrobras. Desde 2016, a política da estatal está interligada com o valor do dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Para tentar proteger o consumidor de uma grande variação do preço, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, defende que seja criado um colchão tributário, um imposto que seria cobrado a mais quando o preço da gasolina caísse na refinaria e a menos quando o preço subisse. Para que esse modelo funcione, a equipe de Temer tentará fazer um acordo com os governadores no intuito de que todos reduzam a carga do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o preço final para o consumidor. A nova gestão da Petrobras, sob o comando de Ivan Monteiro, informou ao governo que aceita rediscutir a política de reajuste diário da gasolina e alongar a periodicidade das mudanças de preços do combustível ao consumidor, mas sob duas condições: que a empresa não perca o lastro dos preços internacionais e que ela seja protegida contra a importação nos períodos em que a cotação do mercado estiver abaixo da vigente no Brasil. De Brasília, Renata Rocha. E o preço da gasolina vai cair amanhã nas refinarias. Mesmo assim, em um mês, o combustível subiu quase 12%. A Petrobras baixou em 0,68% o preço da gasolina vendida nas refinarias. O reajuste vale a partir de amanhã. Devido à queda, o valor da gasolina passará de R$ 2,01 o litro para R$ 1,99. O corte ocorre após duas altas seguidas na semana passada. No sábado, a estatal tinha subido o preço do combustível para 2,25% e na última quarta-feira a elevação foi de 0,74%. Desde o início de maio, a Petrobras já anunciou 14 altas e 7 quedas no valor da gasolina. Já o preço do diesel continua valendo R$ 2,03 por litro desde 1º de junho, quando a estatal baixou para 7 centavos o preço. Esse valor será mantido até 7 de junho. A empresa adotou um novo formato de política de preços desde 3 de julho do ano passado. Esses reajustes ocorrem diariamente. Minas Gerais está passando por um momento de violência. Desde ontem, nada menos do que 30 ônibus e 4 carros foram incendiados em 16 cidades. Os ataques foram mais concentrados no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. 30 pessoas já foram presas, 8 delas em flagrante por suspeita de envolvimento nos ataques. A Polícia Militar investiga se a ordem para os ataques a ônibus e locais públicos em Minas Gerais partiu de presos que são integrantes de facções criminosas.
parece-nos que, em parte, houve uma orquestração de facção criminosa, mas não podemos determinar isso, até porque a própria investigação é quem vai dizer. Em nota, o governo de Minas Gerais informou que está empenhado na resolução e no esclarecimento das motivações que levaram à queima de ônibus e outros eventos de segurança desde o último domingo em diferentes cidades mineiras. Uma reunião com representantes das forças de segurança foi realizada nesta segunda-feira com o objetivo de traçar estratégias de investigação. Mais uma morte por tubarão em Recife. Dessa vez foi atacado um jovem de 18 anos na tarde de ontem e não resistiu. Ele morreu no Hospital da Restauração em Recife. O jovem José Ernesto foi atacado na tarde de ontem na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Ele foi mordido enquanto nadava com o irmão e alguns amigos na altura da Igreja da Piedade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, José estava na parte mais funda do mar e foi alertado para voltar para a área mais rasa antes de ser atacado pelo tubarão na perna esquerda. José foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital da Restauração. Ele chegou em estado gravíssimo, passou por uma cirurgia de 3 horas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, este é o 65º ataque registrado em Pernambuco. O último caso ocorreu em menos de 2 meses no mesmo local, um dos pontos mais comuns de ataques da região. O brasileiro já pagou R$1 trilhão em impostos. A marca foi atingida hoje, 12 dias antes do que no mesmo período do ano passado. Significa que estamos pagando mais. A cada 15 segundos, mais R$1 milhão de impostos é arrecadado pelo poder público. Desde o início do ano, o impostômetro alcançou R$1 trilhão. É o total de taxas, impostos e contribuições pagas pelos brasileiros nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. Você acha que esse dinheiro é bem utilizado? Não. Você acha que deveria ser utilizado aonde para melhorar? Em tudo. Educação, hospitais, saúde, tudo. Não está sendo nada usado. Não pode ser assim. Tem que ser baixar as coisas pra gente, né? E você vê um bom retorno desse dinheiro? Você vê um bom retorno? Rapaz, tem que ter um bom retorno, porque tem escolas aí, né? Mas você acha que está sendo bem utilizado? Eu acho que não, viu? A má gestão do dinheiro público e que sempre reflete em quem mais precisa. Que vai cortar da saúde, corta da educação, como aconteceu agora com a greve dos caminhoneiros, né? Para ceder o que eles precisavam, cortou de quem mais precisa. A marca de R$1 trilhão foi alcançada com 12 dias de antecedência em relação a 2017. E tem sido assim, cada vez mais rapidamente, ano após ano. Para se ter uma ideia, em 2010, o montante foi alcançado só no mês de outubro. As projeções indicam que nós devemos chegar até o final do ano na ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de reais em impostos, bastante acima do número do ano passado, que foi de 2 trilhões e 170 bilhões. O Brasil tem carga tributária muito alta e eu não me incomodaria com a carga tributária alta se a prestação de serviço fosse boa, mas, infelizmente, a prestação de serviço do governo em geral no Brasil é ruim. Nós temos uma saúde ruim, uma educação ruim, uma segurança ruim e, infelizmente, então, pagamos muito e o retorno é baixo. A expectativa deste ano é que o governo arrecade cerca de 220 bilhões de reais a mais em relação ao ano passado. Ainda assim, em 2018, a previsão dos economistas é de que o Brasil feche a conta no vermelho, com saldo negativo de aproximadamente 150 bilhões de reais. Você tem países com carga tributária da ordem de 50%. No entanto, esses países têm essa carga elevadíssima, mas têm
sistema de rodoviário excelente, não se paga pedágio, vocês têm um sistema educacional excelente e você não paga, você tem um sistema de saúde excelente e você não paga. Na verdade, você já pagou com 50%, por que pagar duas vezes? No Brasil você paga aí 37% de carga tributária, só que você tem que pagar de novo. Você quer pegar uma estrada boa, você tem que pagar pedágio. Você quer uma saúde um pouco melhor, você tem que pagar um plano de saúde e assim por diante. Educação é a mesma coisa. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu o direito de 12 operadoras de venderem 31 tipos de plano de saúde. A medida, que vai entrar em vigor na próxima sexta-feira, tem caráter temporário e foi adotada por causa do alto número de reclamações dos clientes. Juntos, os planos de saúde suspensos têm quase 116 mil clientes. Segundo a ANS, para quem tem o contrato com a operadora, nada muda. O objetivo da medida é evitar que os planos sejam vendidos a novos clientes antes das operadoras resolverem os atuais problemas. A Agência Nacional de Saúde explicou que, se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução no número de reclamações, a punição termina e a operadora é liberada daqui a 3 meses. 33 planos de 16 operadoras que haviam sido suspensos serão reativos a partir da próxima sexta-feira. O atual governador de Tocantins, Mauro Carlesse, venceu a eleição de domingo para continuar no mandato tampão. Mas ele terá que disputar o segundo turno no próximo dia 24, com o segundo colocado, Vincentinho Alves. Carlesse, que liderou o primeiro turno com 30% dos votos válidos, e Vicentinho, que teve 22% dos votos, vão disputar as eleições do estado do Tocantins no segundo turno. As campanhas dos dois candidatos recomeçam hoje e são permitidos comícios, carreatas, caminhadas, carros de som e distribuição de panfletos. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV. Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O vencedor da eleição suplementar vai ficar no cargo até o dia 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro. No total, houve eleições em 20 municípios de 9 estados. Apenas em Tocantins será realizado o segundo turno, que é obrigatório em locais com mais de 200 mil eleitores. Uma eleição que chamou a atenção foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Vinícius Clausen, do PPS, foi eleito com apenas 22 votos a mais do que seu principal opositor, Dr. Luiz Ribeiro, do MDB. Todos vão ficar no cargo apenas até o dia 31 de dezembro, porque no dia seguinte serão substituídos pelos eleitos deste ano. A Polícia Federal apreendeu documentos inéditos que comprovaria a ligação entre as empresas do setor de portos e o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer. A ação da Polícia Federal fez parte da Operação Scala, que foi deflagrada no fim de março. A PF apreendeu documentos que apontam novas conexões entre empresas do setor portuário e o coronel João Batista Lima Filho, dono da empresa AGEPLAN e amigo do presidente Michel Temer. De acordo com as denúncias, o coronel teria ligações com a empresa Rodrimar, que por sua vez foi beneficiada por um decreto assinado por Temer em 2017. Em troca, o acusado teria pago propina ao presidente. Lima, que foi preso pela PF, nega as acusações. Esses novos documentos foram encontrados na casa de Carlos Alberto Costa. Ele é sócio do coronel Lima na empresa Rodrimar. Na casa dele foram encontrados diversos tipos de documentos, como contratos e recibos, além de balanços financeiros da Rodrimar e também da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Um dos quartos da residência, que era utilizado pelo filho recém-nascido de Carlos Alberto, servia como uma espécie de arquivo morto. A PF suspeita ainda que uma reforma feita na casa do presidente Temer, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, teria sido usada para lavar parte do dinheiro arrecadado nas ações ilícitas. Os investigadores encontraram na sede da AGEPLAN uma planilha de projetos de arquitetura que foram executados. Em um deles estava escrito: residência do presidente Michel Temer. Temer e o coronel Lima são amigos há mais de 30 anos.
E veja a seguir as novas regras para evitar que a dívida do cartão vire uma bola de neve. E ainda, os fãs dos dinossauros vão ganhar uma exposição especial em Paris, na França. Os detalhes em instantes. Até já! O cartão de crédito é um dos vilões do orçamento das famílias brasileiras, mas pode ser um mocinho. Basta saber usar que não vai faltar dinheiro no fim do mês para quitar a fatura. Ainda mais agora com as novas regras. O Jorge admite que já se enrolou várias vezes com o cartão. Já tive problema assim com o cartão, porque quando a gente cai no crédito rotativo, isso aí vira uma bola de neve. E não foi só ele. Vocês já tiveram problema com cartão de crédito, de a dívida virar uma bola de neve? Já. E o que você fez para sair dessa situação? Ainda não consegui sair. Para acabar com essa dívida sem fim ou bola de neve, começaram a valer as novas regras que o Conselho Monetário Nacional aprovou há 2 meses. O principal objetivo é dar ao cliente a opção de escapar das taxas abusivas do cartão. A tendência sim é de melhora, principalmente em relação às taxas de juros de cartão de crédito, porque o cliente vai ser obrigado a optar por uma linha de crédito que vai ser necessariamente mais barata do que a linha do rotativo e, ao mesmo tempo, dá um espaço para que o setor de cartões também se expanda fora dos grandes concentradores. A principal mudança está no valor mínimo pago em cada fatura. Antes, o consumidor era obrigado a pagar 15% dos gastos totais do mês. Agora, a instituição bancária é quem vai estabelecer o valor mínimo de acordo com o perfil do cliente e também de acordo com a política de crédito da instituição bancária. O consumidor só vai precisar ser avisado com 30 dias de antecedência. Outra mudança é sobre o percentual da fatura. Quem paga o mínimo de 15% continua naquela faixa dos juros e 300% ao ano. Quem consegue quitar o total da fatura paga 240%. Quando você vai fazer uma compra, ele é uma opção, tanto para um momento em que você está um pouco desprovido de dinheiro, finais de mês, próximos a recebimento de salário, como ao mesmo tempo também o cartão de crédito é um instrumento importante no momento que você quer comprar algo com valor agregado mais alto e quer parcelar em algumas vezes. Mas sempre esse parcelamento tem que se ter muito cuidado. E quem acabou não se controlando e trocou os pés pelas mãos pode seguir a dica do Jorge. Primeiro passo, você vai no banco e renegocia a dívida, e bloqueia o cartão. Porque se for ficar pagando o mínimo do rotativo, aí isso daí não tem fim. E agora, você usa cartão de crédito só para emergência e quando paga, paga tudo ou ainda tenta parcelar? Só o necessário para parcelamento e quando vem a fatura procuro pagar o total. O consumidor brasileiro tem que sempre lembrar que o crédito é aquilo que não vai te faltar. Então, sempre, se for optar por um consumo de um produto que você pode segurar nesse momento, você pode evitar a compra por compulsão, evite a compra por compulsão. Mantenha-se sempre dentro daquele contexto de o mínimo sempre melhor. A italiana Enel passou a controlar a Eletropaulo e agora é a maior distribuidora de energia do país. Para fechar o negócio, a Enel aceitou desembolsar 5,5 bilhões de reais em ações. Com isso, a Enel assumiu quase 74% do controle da Eletropaulo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, defendeu hoje a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos. Ele disse que a medida deve ser tomada se o governo de Nicolás Maduro continuar a violar os preceitos da Carta Democrática Interamericana. Alguns ministros ressaltaram que a pressão internacional é insuficiente para solucionar a crise venezuelana. Segundo eles, ela só poderá ser alcançada por meio da mobilização dos venezuelanos e da organização da oposição. A Venezuela subscreveu a carta livremente e está sujeita a seus princípios. As declarações foram feitas em Washington, onde acontece a Assembleia Geral da OEA. A crise política e humanitária no país é o principal tema de debate do encontro. Os chanceleres tentarão aprovar uma resolução que exige o retorno da democracia na Venezuela.
a libertação de todos os presos políticos, o respeito à divisão entre poderes e a permissão de entrada de ajuda humanitária no país. A Venezuela sacou quase toda a sua reserva no Fundo Monetário Internacional e produziu menos petróleo em abril. Agora, Caracas tem no fundo apenas bolívares, que não valem nada. Sem contar que o país está importando petróleo, apesar de ter as maiores reservas do mundo. A Venezuela sacou em abril 475 milhões de dólares de sua reserva no Fundo Monetário Internacional. No início do ano, o país já tinha retirado os últimos 250 milhões de dólares de seus direitos especiais de saque, conta na qual tinha pouco mais de 3 bilhões e meio de dólares. O restante de sua cota é integrado por bolívares que não têm nenhum valor. A produção de petróleo na Venezuela chegou em abril a quase 1,5 milhão de barris dia, mesmo patamar registrado em 1949. Mas deste total, apenas 152 mil barris dia são exportados em troca de divisas. O restante é usado para consumo doméstico, a preço irrisório ou destinado ao pagamento de dívidas com China e Rússia e a propaganda de cooperação com Cuba e Nicarágua. A situação econômica da Venezuela é tão grave que alguns especialistas preveem que o novo mandato de Nicolás Maduro poderá ter vida curta. Subiu para 38 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala. São quase 300 feridos. Foi a erupção mais violenta das últimas décadas. 3 mil moradores tiveram que sair de casa às pressas. Foi a segunda erupção do vulcão de fogo neste ano e também a mais forte desde a década de 70. Pelo menos 600 pessoas foram levadas para abrigos. As cinzas lançadas chegaram a 10 mil metros de altura acima do nível do mar. E o aeroporto internacional de La Aurora precisou ser fechado. As buscas por desaparecidos foram suspensas durante a noite porque faltava luz e também pelo perigo para as equipes de resgate. Ainda existe a chance de mais uma erupção. O presidente do país, Jimmy Morales, decretou luto oficial por 3 dias. Na Índia, o que um dia foi um canal, agora é uma imensa coluna de resíduos plásticos. Um cenário enfrentado diariamente pelos habitantes de Taimur Nagar, na periferia de Nova Delhi, uma das cidades mais poluídas do mundo. Sacolas plásticas, embalagens de alimentos e outros restos chegam através de um cano de águas residuais ao subúrbio de Taimur Nagar, em Nova Delhi. Cães, galinhas, cabras e até vacas procuram comida no meio dessa massa de plástico, enquanto crianças buscam bolas e garrafas de plástico. Aqui há muita sujeira, as crianças ficam doentes o tempo todo. Ninguém se incomoda com elas e com o fato de que não deveriam sofrer assim. Taimur Nagar não é um caso isolado em Nova Delhi, nem em outras cidades indianas invadidas pelos resíduos. A Índia é, este ano, o país anfitrião do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na terça-feira com o tema Sem Poluição por Plásticos. Para a data, a Índia prevê a limpeza das praias, uma exposição sobre tecnologias verdes e instalações artísticas. O país gera mais de 5,5 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, segundo números do governo. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu limpar o país antes do fim de seu mandato em 2019. Segundo uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde, 14 das 15 cidades com pior qualidade do ar do mundo estão na Índia. Um dos mais belos esqueletos de T-Rex do mundo ficará exposto a partir de quarta-feira em Paris. A exposição vai até o dia 2 de setembro. Um esqueleto real de Tiranossauro Rex é a mais nova atração do Museu de História Natural em Paris. Trix é uma fêmea de 4 metros de altura e 12,5 metros de comprimento. As muitas vértebras do pescoço se destacam entre o crânio de 1,5 metro de comprimento e uma abissal caixa torácica. O rabo, a 4 metros de altura, dá uma ideia do que seu balanço poderia produzir. A ossada revela marcas de combates, assim como doenças crônicas. Trix é uma fêmea, sabemos disso pela forma da pelvis dela. Deve ter pesado cerca de 8 toneladas. Ela morreu na casa dos 30. Teve uma vida complicada. Ela foi atacada em algum momento por outro dinossauro. Há marcas de mordidas em sua cabeça.
Trix foi descoberto em 2013 em Montana, nos Estados Unidos, por uma equipe do Museu Natural da Holanda. Apesar de seus 67 milhões de anos, o fóssil quase completo está incrivelmente bem preservado, com cerca de 250 ossos. A exposição vai de 6 de junho a 2 de setembro. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.